Breda, boa noite. Falando um pouquinho sobre o cenário econômico, qual que é a sua avaliação sobre o desempenho da economia em 2019? Acho que a economia está em fase de transição, né? A gente veio de um período desastroso de crescimento econômico, na verdade foi uma retração brutal. A gente em 2015 e 2016, se somar os 2 anos, acho que foi quase 7% de queda. Se você tirar o efeito do agronegócio, que foi um efeito positivo, o que sobra no resto é uma queda de 13%, 14%, né? Alguma coisa nesse sentido. O que é equivalente a um país que passou por uma guerra civil. Então, assim, foi um destroçamento da economia. Então, você começou ali com o Temer, Meirelles, o Guardia, o governo Bolsonaro dando continuidade com as reformas e tentando colocar a economia nos trilhos. Então, esse ano é um ano de transição, um ano quando a gente sai de períodos negativos para algo um pouco mais positivo. Só que esse crescimento ele vai ser um pouco diferente dos outros, na nossa opinião, lá na Alaska. A gente acha que o crescimento, o principal motor vai ser do setor privado. Então vai ser o PIB privado que vai fazer o país crescer. Então esse PIB de 0,9 esse ano, 1, 0,8, a gente não sabe quanto, é como se fosse 2,5 de PIB privado para frente, com menos 1,5 do público para trás. Então a gente acha que isso deve continuar nos próximos anos. É pelo menos essa componente, privada para frente e o público diminuindo, o que é bom para a saúde da economia. E reforçar isso, qual que é a importância disso, desse crescimento da economia ser sustentado pelo PIB privado? Ele é mais sustentável. Então, assim, imagina que o setor público resolve usar a Petrobras para fazer mais 3 refinarias, usa uma empreiteira para fazer mais 4 estádios de futebol, o PIB cresce. Dá 3, 4% no ano. Porque você construiu alguma coisa, o PIB cresceu. Mas o quão sustentável é isso? Depois o estádio não começa, sobra uma dívida, ele não gera renda, a refinaria fica sucateada, você vai pagar por isso lá na frente. Então, quando o setor privado investe, entre erros e acertos, mas na média o setor privado ele tende a ter mais cuidado, ele tende a ter uma exigência de retorno maior. Então, um crescimento de 2% que vem do setor privado ele é melhor do que 2% quando vem do setor público, porque ele gera retornos futuros melhores. Então, a gente acredita que esse crescimento ele é de melhor qualidade, ele vem para ficar. Falando agora um pouco das projeções para 2020, principalmente no mercado financeiro, até onde o Ibovespa pode chegar? Acho que assim, a bolsa ela acompanha o lucro das empresas, da bolsa, né? E está muito defasado. Então, o lucro das empresas dá para subir muito, porque a gente tem ainda um desemprego muito alto. Quando o desemprego vai caindo, o lucro das empresas vai subindo. A gente tem um grau de utilização da capacidade das indústrias muito baixo. Então, você vai ocupando as fábricas e indústrias, o lucro das empresas vai subindo. Você tem um grau de confiança do consumidor está baixo. Então, o grau de confiança vai subindo, o lucro das empresas vai subindo. Então, quando a gente coloca tudo isso no composto, a gente consegue ver a bolsa, que é reflexo do lucro das empresas, subindo 20, 25, 18% ao ano por uns bons anos. 6, 7 anos, a gente não sabe quanto, né? Pode ser mais se as reformas forem mais profundas, ou pode ser menos se a gente tiver alguma crise lá fora muito grande e inesperada. Mas assim, nossa expectativa é que é uns 5, 6 anos muito bons de bolsa. Nenhuma grande porrada num ano específico, não dá para prever, mas 20, 25 ao ano é um belo de um retorno. Você tem destacado isso, né, que o mercado de ações no Brasil pode entrar num ciclo longo de crescimento. Pode explicar um pouquinho mais sobre isso? Isso aí é mais ou menos o que a gente já está vendo, está nos nossos olhos. A bolsa em janeiro de 2016 estava 40 mil pontos, hoje está 105, 106 mil pontos. Então, ela deu quase 3 vezes. Nesse período, o lucro das empresas deu 3 vezes. Então, a bolsa simplesmente acompanhou o lucro das empresas. O que impede o lucro das empresas continuar crescendo, né, 3, 4 vezes? Hoje não tem nada que impeça. A reforma da Previdência passou, a nossa moeda está competitiva, o real está desvalorizado, é bom para as exportações brasileiras. O nosso custo de capital está baixo, a gente nunca teve moeda barata e custo do dinheiro barato no Brasil. Então a gente tem matéria-prima, tem ingredientes para as empresas continuarem a subir lucro. Então, quando isso se exaurir, quando essa capacidade de aumentar o lucro começar a acabar, é quando a gente vai começar a ficar preocupado com a bolsa. Mas tem muito espaço ainda para crescer. Então, daí que vem o nosso otimismo.
Pegando um outro ponto agora, você tem tido uma atuação muito forte no Twitter. Eu queria que você falasse sobre a importância dessa plataforma pensando pelo lado da educação financeira. O Twitter acabou sendo uma válvula, um canal de comunicação nossa com os investidores. Então seria péssimo para a gente ter investidores, cotistas, com dinheiro no fundo, sem saber o que a gente pensa, sem saber quais são as atitudes que a gestão está tomando, em que a gente acredita, ou por que a gente vende, por que a gente compra. Então a gente não queria meros passageiros cegos sem saber o que a gente está fazendo no fundo. Então como que você se comunica com 180 mil investidores, que é o que a gente tem? A gente não dá para ir na televisão, não dá para ficar o dia inteiro no YouTube, né? Você tem gestão para fazer. Agora no Twitter é muito rápido. Então você remanda uma mensagem, escreve alguma coisa, dá algumas aulinhas lá sobre investimento e isso se propaga. Então quem gosta vem com a gente, quem não gosta fala, esse pessoal é meio maluco, tô fora. Então acaba selecionando os investidores de uma forma muito rápida. Então Twitter foi uma feliz ferramenta que apareceu na nossa vida. Isso serve também para as polêmicas. A gente vê que muitas vezes você entra em algumas divididas porque você resolve comprar algumas brigas e entrar em polêmicas. Eu acho que o Twitter, no nosso caso, como a gente se considera verdadeiramente independente, né, a gente não tem medo de falar o que a gente pensa. Agora, se você se posiciona, você vai ter quem gosta e você vai ter quem não gosta. A diferença é que a gente não corre da briga. Se tiver que discutir, a gente discute. Então, a gente não depende de vender alguma imagem ou de não entrar em nenhum assunto polêmico para existir, para ficar de pé. A gestora tem 14 bilhões sobre gestão, 40% é dos sócios. Tem 5 bi ali que é do pessoal da própria gestora. Então, se ninguém gostou do que a gente está escrevendo, o cara vai embora. Se o cara gostou, ele fica com mais convicção. Então, é uma extensão, quase que uma extensão do nosso escritório. A nossa discussão e o que a gente acredita está lá, para quem quiser ver. E Breda, para a gente fechar, que áreas você acha que deve ter um avanço maior, deve bombar mais em 2020? Assim, não necessariamente o setor que vai mais crescer vai ser o setor mais rentável da Bolsa, então tem que ver com cuidado. Mas eu acho que um setor que vai receber muita atenção desse governo e do próximo, porque a gente precisa do setor de infraestrutura, transporte e infra. Isso vale para transporte, ferrovia, cabotagem, isso vale para energia. A grande deficiência do Brasil é escoar a mercadoria, muito caro. O tal do custo do Brasil é o custo tributário e o custo de movimentação, né, de carga. Então, é uma forma de você estimular o crescimento do Brasil de um jeito um pouco mais rápido, porque são investimentos pesados, são bilhões e bilhões, e eu acho que o investidor estrangeiro ele teria apetite e tem cheque para esse tipo de investimento. Então, eu acho que infraestrutura é algo a se olhar. Então, esse programa de privatizações do governo, destacando a Eletrobras, também o setor aéreo, deve favorecer ainda mais o mercado de ações. Sim, o setor aéreo ele acaba puxando os próprios aeroportos, você tem novas companhias, você pode ter novos spots, né, novos slots para você colocar os aviões, você vai ter novas rotas. Se você tiver aeroporto com muita movimentação, você consegue fazer interligação entre aeroportos. Né, Viracopos, que era uma promessa também empacado ali em Campinas, mas que dá para crescer ainda. Então isso vale para qualquer tipo, isso vale navio, ferrovia, avião, porto, são coisas grandes. Agora, o Brasil é deficiente em tudo, né? Acho que tem oportunidade, se olhar com calma, tem oportunidade para tudo que é lado.